Reis capítulo 19. Para os irmãos que encontraram, está de pé, revendo as palavras do Senhor. Nós vamos ler a partir do versículo 3. 19:3. Em alguns versículos diz assim a palavra do Senhor: Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe sentar. A palavra do Senhor traz um ensino para nós, traz uma experiência do profeta Elias, um homem servo de Deus, chamado num momento de muita dificuldade sobre o povo de Israel, sobre Judá, sobre Jerusalém, onde havia uma grande perseguição contra aqueles que estavam a serviço do Senhor. Se levantou contra ele um rei, uma rainha, estavam ali governando e que não tinham nenhum compromisso com Deus. Ao contrário, eram perseguidores. E Elias estava aqui no momento, no monte. A experiência final dele no monte, porque o destino da igreja é ir ao monte do Senhor, ao monte da santidade, que é o lugar eterno. Mas para isso havia um caminho que precisava ser percorrido. Era um caminho árduo, um caminho muito difícil. Era perseguição de um lado, oposição do outro, para que ele desistisse da caminhada, para que ele não falasse mais de Deus para a população, para o povo, mas era chamado de Deus para uma grande obra. Teve um momento que Elias se sentiu só. Quando alguém pergunta: Elias, o que fazes aqui? Ele se sentiu só. Eu estou só. Mataram os profetas e eu fiquei só. Às vezes a situação do homem é do mesmo modo, Quando a luta vem, quando a perseguição vem, quando a oposição vem, até acha que Deus o abandonou. É essa situação, diante da dificuldade, que ele estava enfrentando. Mas ele tomou uma posição, Ele se levantou-se, E para salvar a sua vida. Esse é o grande ensino para hoje. Você quer salvar a sua vida, então você tem que se levantar. Sair do comodismo, Sair da zona de conforto, mas estar batalhando pela fé. Porque a vida do crente é assim, batalhando pela fé, é de fé em fé, é crendo e é buscando no Senhor os recursos.
Então ele se levantou para salvar a sua vida. Não podia ficar. Outros profetas já estavam sendo mortos. E ele estava aí no mesmo sentido, né? Ia morrer. Mas ele saiu da cidade, saiu da perseguição, com um destino, a Horebe, monte de Deus. É assim nós estamos caminhando, né? É um caminhar, é um caminho que nós temos que percorrer até Horebe, até o monte de Deus. É um caminho fácil? Ninguém prometeu o caminho fácil, né? O Senhor Jesus, ele não prometeu o caminho fácil. É um caminho estreito. Caminho estreito já está falando, né? Vai ter muito aperto. É um caminho que poucos vão passar. Mas esse pouco é referente à igreja fiel. É o caminho que ela escolheu, o caminho estreito. Existe um caminho largo, está à disposição do mundo. É fácil, é mais fácil, mas não leva a Horebe, não leva ao monte de Deus, não leva o homem a ter uma experiência com Deus. Pelo contrário, ele vai cada dia mais distante de Deus. Então foi para salvar a sua vida que ele se levantou, foi passando, chegou a Berseba, e ali ele deixou o moço que ia com ele. Deixou, sabe por que tem que deixar? Porque você não pode se escorar no outro. Para a salvação você não pode depender do outro. A salvação é um projeto que é individual. Eu não posso salvar minha filha, não posso salvar meu filho, não posso salvar minha esposa. Eu posso lutar pela minha salvação. Ela tem que lutar pela salvação dela. Meu filho tem que lutar pela salvação dele. Você luta pela sua salvação. Você faz uma grande obra, você avisa aos outros, né? Jesus vai voltar. Aí ele vai batalhar agora pela fé. Ele aceita o projeto de salvação e agora ele batalha pela fé. Não pode mais ficar dependendo do outro. Não pode mais achar que a igreja vai funcionar só porque os outros irmãos estão lá atuando. Não, depende de mim. Eu preciso fazer a minha parte, né? Às vezes coisa mais simples, orar. Não tenho nenhuma função na igreja, mas eu posso orar pela igreja. Então é isso que o Senhor quer. É batalhar pela fé, a sua salvação. O Senhor chamou para orar, então vai orar. Chamou para tocar instrumentos, vai e toca. Chamou para ser obreiro, vai e realiza a obra. Chamou para evangelizar, falar do amor do Senhor, vai e faz. Né? Se alguém te mandar ir uma légua, vai duas, não é assim que diz a palavra? Você não pode ficar na zona de conforto. Eu só faço aquilo que me pedem. O Senhor te deixa livre, né, para você se engajar na obra, para você fazer suas escolhas. Então, você tem uma grande obra para fazer. Elias estava aqui diante de uma situação que parecia impossível para ele. Ele queria desistir. Ele já não tinha mais forças. E às vezes nós somos assim como Elias, né? Não temos mais força. Mas o Senhor foi dando a ele aqui os recursos. Foi dando a ele coisas importantes para que ele pudesse continuar. Porque ele estava no deserto. No deserto não tem muita coisa, né? Mas ele foi ao deserto, caminho de um dia. Começa a falar agora dos projetos da salvação. Caminho de um dia, fala de Jesus. Ele tinha Jesus agora no caminho. Nós temos Jesus que é o caminho. É caminho de um dia, porque Jesus é o único que pode te dar salvação. Não há outro, né? Jesus é o único que pode dar salvação. É o caminho de um dia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é o teu caminho de um dia. Mas estava no deserto. Procurou ali um abrigo. Queria desistir. Mas o Senhor proveu para ele, né? Um anjo estava ali, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come.
havia uma providência da parte de Deus. Hoje o Senhor está dizendo, levanta-te e come. É providência da parte de Deus. Para você não desistir, para você não parar, porque você não pode parar na caminhada. Então deitou, dormiu, comeu aquela comida, né? Comeu, bebeu e tornou a dormir. Novamente apareceu o anjo, segunda vez, mesma ordem, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. É um caminho longo, né? Um caminho estreito. Até quando, Senhor? Até a volta de Jesus. Até o Senhor Jesus voltar. Vamos estar nesse caminho. Muitos querem ficar pelo caminho, desistir, parar. Mas a igreja fiel, ela vai até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é um caminho longo. Dormiu novamente e pela terceira vez o Senhor proveu a ele, né? Alimento para que ele pudesse prosseguir. E diz assim, para encerrar o texto, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, Monte de Deus. Então você tem uma longa caminhada. 40 dias, um tempo profético, que é o tempo eternal de Deus. É o tempo que o Senhor Jesus vai voltar. É 40 dias e 40 noites. E está perto. Diz que está próximo o dia da volta de Jesus. Até aí você vai caminhar. E você vai chegar no monte de Deus. É essa mensagem que o Senhor tinha para nós nessa noite. Vamos adorar o Senhor.